nosso convite. Quem quiser depois nos acompanhar, então, tem um canal no YouTube também, Reflexões da Caminhada. E ali nós temos estudos bíblicos, nós temos o trabalho com crianças, algumas reflexões e pregações também, onde Deus tem nos levado para compartilhar da sua palavra. O irmão disse que hoje seria a quarta-feira do mergulho, não é isso? Eu brinquei, porque quando eu cheguei eu falei assim, cadê a piscina? Para a gente mergulhar todo mundo. Mas não é bem esse mergulho, né? É um mergulho muito melhor do que um mergulho no mar. Eu amo mar, eu amo praia. Se eu pudesse, eu estava lá. Irmão do Beija-Flor, Mudança em Cabo Frio, onde nós temos também trabalho missionário, onde a gente apoia algumas igrejas. Se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. Um lugar maravilhoso. Mas quis Deus que eu estivesse aqui na Nova Independência. Então nós glorificamos a Ele. Ai Deus, né? Dói. Ai Deus, é isso mesmo. Não é como a gente quer, é como Ele quer. Então nós estamos aqui até o momento em que Ele permitir, enquanto Ele quiser, para fazer aquilo que está no coração dEle. Amém? Amém. Mas como hoje é aqui o culto de mergulho, eu pedi a Deus uma palavra e me veio esse texto que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre o que Deus quer falar para mim e para você nesta noite. E por mais que a gente tenha anos de ministério, anos de pregação da palavra, dá sempre aquele friozinho, né? E eu tenho um temor, eu falo, Senhor, eu não quero falar aquilo que o meu coração está me impulsionando, mas eu quero que o Senhor fale através de nós. Porque a Bíblia diz que tudo é dele, por intermédio dele e para a glória dele. Então nós temos que estar totalmente na dependência dele, para eu não falar aquilo que eu quero, mas aquilo que cada um de vocês está precisando nesta noite. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Então todos estão bem na palavra, né? Estou feliz também de ver aqui muitas pessoas com a Bíblia. Eu não sou contra quem usa o celular para ler o texto, não. Mas eu acho que a gente perde um pouquinho do costume, né? Então eu gosto da Bíblia de papel. E eu estou vendo aqui bastante gente com a Bíblia de papel. Estou falando que eu não sou contra, não, tá? Mas eu estou muito feliz de ver. A minha está aqui, mas a minha Bíblia está. Agora, mais importante do que ter a Bíblia no celular, mais importante do que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é você praticar aquilo que está escrito. Porque tem muita gente que conhece demais, mas não vive. Não adianta, né? Então, mais do que conhecer, a gente tem que praticar. E existe uma coisa central na Bíblia. É o que o pastor falou aqui, que eu fiquei muito feliz de ouvir as palavras dele. Às vezes você fala em missões, você fala, vou lá para a África. Gente, tem gente aqui no Alto Independência morrendo de fome. Tem gente aqui no Alto Independência que não tem um agasalho. Só no ano de 2022, nós atendemos 400 famílias aqui no Alto Independência. Para a honra e glória do nome de Jesus, o projeto foi receber uma moção honrosa na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, porque é algo assim tremendo que Deus tem feito através desse projeto. Funciona há 2 anos. E quando Deus deu a direção para a diretora desse projeto, o Espírito Santo disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele falou para nós, pode vir alguma coisa boa de Independência? Porque quando você fala independência, só uma coisa ruim, né? Se só de falar que mora na independência, você já é estigmatizado. Mas é assim que Deus faz. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. E nós temos visto exatamente isso. Você não precisa conhecer muito, você precisa ter amor. Se você tiver amor no seu coração, como Jesus disse, o mundo vai crer nele através das nossas obras, não aquilo do que a gente fala. Porque muitas vezes a gente fala e não vive, as pessoas estão de olho nas nossas atitudes. E é por isso que eu falo, muito antes de querer conhecer a Bíblia, viva o amor de Deus. E você vai levar uma multidão aos pés de Jesus através da tua vida. E diz assim a palavra de Deus para a gente, aí no livro de Ezequiel 47, nós vamos ler no versículo de 1 a 12. Diz assim, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo
E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, e rio pelo qual eu não podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado, e eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem para a campina do Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos, ou seus brejos e seus pântanos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao ribeiro, a ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não morrerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aqui nós vamos meditar sobre alguns mergulhos que nós vamos dar dentro da palavra de Deus, amém? Amém. Porque tem muitas coisas que nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos crescer. Osés, ele vai falar para a gente que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. E muitas pessoas deixam de crescer espiritualmente porque existe hoje uma preguiça, né? Tudo é fast food. Você abre ali o canal, eu vou me contentar com a mensagenzinha dos pastores lá no Instagram, eu vou me contentar com as mensagens que eu vejo por aí, uma e outra no TikTok, eu vou me contentar com algumas coisas que eu vejo pelas mídias, no Facebook, mas na verdade o que Deus está querendo para a gente nesses últimos dias é que a gente mergulhe nas águas profundas. E para mergulhar nas águas profundas, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E nesse texto aqui, tem alguns pontos que nós gostaríamos de separar e meditar junto com vocês. Presta atenção que no versículo 1, ele vai falar de águas. E ele diz que essas águas, elas fluíam da casa, mas na minha versão aqui diz templo, né? E nós entendemos que é o templo porque aqui o profeta fala que saía do lado sul do altar. Então a gente entende que essas águas, elas têm que fluir de dentro para fora. Amém? Amém? Tem que fluir daqui de dentro lá para fora. Lá estão os peixes, lá é o alto mar, lá não existe vida, mas nós, como servos de Deus e igreja de Jesus, temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus, temos que mergulhar nessa água dentro do trono para que a gente possa levar vida para aqueles que estão lá fora. Você já parou para pensar por que você vem à igreja toda quarta?
Por que você vem à igreja aos domingos? Não sei se tem outros cultos durante a semana, mas o que você vem fazer aqui? Você vem se encher só para dizer que está cheio? Não! Está no tempo em que a gente tem que buscar, a gente tem que se encher para que a gente possa levar a vida lá para fora, porque não existe solução a não ser através da igreja de Jesus. Nós ouvimos há pouco tempo uma instituição falando, né, a respeito da igreja, e a pessoa disse o seguinte: a única instituição na terra que pode trazer transformação para o mundo ainda continua sendo a igreja. Por mais que as pessoas nos julguem, por mais que a igreja é perseguida, só nós temos palavras de vida. Como Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida? Aqui tem palavra de vida. Então do altar tem que sair águas que possam gerar vida. Então nós vemos que as águas, elas saíam de dentro para fora. Agora eu quero dizer o seguinte: você não pode esperar estar cheio ou mergulhar esperando que o pastor, somente o pastor ou qualquer outro pregador venha e derrame sobre você. Mas você também é convidado por Deus a mergulhar nessas águas. É muito diferente de você esperar do outro, mas você tem que se encher, porque você é a igreja de Jesus. 1 Coríntios 6,19 vai falar para nós que nós somos o templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo que habita em você? Diga comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. De onde saíram as águas? Do templo. Então as águas têm que começar a sair para inundar as outras pessoas de dentro de você, porque você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. E hoje pela manhã eu vi como nós precisamos estar cheios. Uma briga, onde nós moramos ali na rua, na Servidão, e todo mundo: não vai lá não, porque eles estão já, né, já tomaram todas, eles ficam por aí pelas esquinas. E eu estava falando para minha irmã: mas o Espírito Santo clamou dentro de mim e falou: vai lá agora. E nós fomos, estava uma pessoa caída pelo chão, né? E ele disse assim: chama o SAMU. Eu falei: SAMU não vai tentar, porque isso daí SAMU não dá jeito. E os amigos todos cheios de bebida alcoólica, né? Mas tem que chamar o SAMU. Eu falei: isso aí não é SAMU, isso daí é posicionamento e escolha. Vocês têm que escolher sair dessa vida, porque se as pessoas da casa de vocês querem que vocês mudem, mas se vocês não quiserem, ninguém pode mudar a vida de vocês. Nem mesmo a pessoa que mais te ama pode mudar a vida de vocês. E eu ainda vou dizer uma coisa: eu falei para os 4 bêbados, falei: nem Deus pode mudar a vida de vocês, porque vocês têm que querer, é escolha. Então a gente já acorda já em cada guerra, em cada situação, e ali começou a haver uma briga, e um deles falou assim: eu estou com fome. Eu falei: peraí, ele está fazendo almoço. Eu falei: a gente vai pegar alguma coisa para você comer. Não, porque ele está precisando de glicose. Eu falei: não, ele está precisando de mudar de vida, precisando de glicose não. Agora pega lá, eu pedi meu irmão: pega ele, levanta ele, senta e bota ali que eu vou ver o que comer. Vi pão, vi café e vi para todos eles. E um deles falou para mim assim: mas eu estou com fome de comida. Eu falei assim: então levanta daí do chão agora e senta que eu vou ver um prato de comida. E eu preparei um prato bem grande, coloquei uns pedaços grandes ali de frango, fui levar e fiquei conversando com eles ali um pouco sobre a situação. Eu falei assim: olha só, enquanto eu vinha com o prato, um pegou uma perna de 3 e ia dar na cabeça do outro. Meu pai ficou apavorado, porque não sabe que a gente lida nesse meio, né? E na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu fui ali, eu falei: o senhor para agora. Eu chamei pelo nome, eu falei: o senhor para agora e me dá esse pau aqui. Sabe o que vai acontecer se você der essa paulada na cabeça dele? Ele vai para debaixo da terra, o senhor vai para a cadeia. Aí quando ele ouviu eu falando isso, ele falou assim: desculpa,
desculpa, senhora, desculpa. Eu falei, tu larga isso daí. E comecei a pregar o evangelho para eles. Aí ficaram com sono por causa do prato de comida. Eu falei, escuta só, vocês não dividem a cachaça? Agora faz o seguinte, se vocês dividem o copo, agora divide a comida. Divide a comida. Eles ficaram com vergonha e começaram, o prato passou de mão em mão, foi para os 4 e passou. Cada um foi pegando um pouquinho daquela comida que a gente deu e no final 2 deles falaram assim para mim assim, eu quero sair dessa vida. Eu falei, quer sair dessa vida? Agora faz o seguinte, eu posso ir lá na sua casa? O pastor, eu falei, não, você vai levar alguém amanhã, alguém da tua família, leva a tua identidade, leva teus documentos. Quer sair? Porque hoje você está cheio de álcool, amanhã você vai acordar e você já vai esquecer do que você falou comigo. Então fica bom, amanhã você me procura e a gente vai ver uma casa de recuperação para você sair. Os 3 foram embora, mandei voltar para me procurar amanhã. E o último que ficou, eu falou assim, já vi que da senhora não dá para esconder nada, né? Eu falei assim, e eu já vi que você, além de bêbado, você também é viciado em cocaína. Eu falei assim, nossa, mas como é que você sabe? Eu falei, foi o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que conhece a tua vida. Você acha que isso é vida? E você acha que vocês são amigos? Amigo que é amigo não leva ninguém para o buraco, não. Amigo que é amigo leva o outro a mudar de vida. E eu entendi, ali veio a palavra de hoje, que a gente precisa estar mergulhado nas águas do Espírito. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, porque não existe solução se não for através de nós. Mas quantas vezes a gente passa perto de um bêbado e a gente fala assim, coitado. Quantas vezes a gente passa perto de alguém caído e só sabe dizer, coitado. Ah, Senhor, toma conta e muda a vida dele. Deus vai aparecer do nada para transformar a vida daquela pessoa? Não, Deus quer contar comigo e com você. Porque você tem o que de mais precioso nessa terra. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E sabe para que Deus deu a nós o seu Espírito Santo? Atos 1:8 diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por isso que o pastor falou aqui é muito forte. Às vezes a gente fica pensando em fazer missões tão longe, missões fora do Brasil, mas já ali na rua, na tua esquina, tem alguém precisando daquilo que só você tem, que é palavra de vida eterna. Então quando a gente fala, eu vou num culto do mergulho, eu entendo que é um mergulho espiritual, que você tem que se aprofundar, mas você vai mergulhar, você vai se aprofundar para quê? Para que você possa fazer a diferença na vida daquele que está ali fora. E às vezes você fala assim, pastor, ou irmão da oração, ora por alguém da minha família. Deus está falando assim, peraí, você tem o Espírito Santo de Deus. Você só depende dele, você precisa depender dele todos os dias para que você possa fazer a diferença. Então, como nós vimos aqui, fluir do altar, tem que fluir de nós essas águas. Então, nós vamos ver aqui dentro desse texto que existem vários níveis de mergulho e você vai ver em que nível você está. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, refletindo, Senhor, há quanto tempo eu estou na igreja, em que nível desse mergulho espiritual eu estou? Porque nós passamos por várias fases. Como eu disse, eu sou cristã desde os meus 11 anos. Graças a Deus eu tive o privilégio de não conhecer droga, não conhecer o vício, não conhecer a prostituição, nada disso eu não conheci. Mas eu agradeço a Deus, eu nunca saí do Evangelho. E eu vou dizer para vocês, eu vou morrer sem conhecer tudo de Deus. É verdade. Porque nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Daí o pastor estudou teologia, né? O pastor tem estudo, tem conhecimento, mas o pastor sabe tudo da Bíblia? Nós pastores não sabemos tudo da Bíblia. Nós, como vocês, aprendemos todo dia um pouquinho mais. E a gente não pode desistir desse conhecimento, desse aprendizado. Mas quando eu falo conhecer, não é você pegar a Bíblia, né, um pouquinho
versículo por dia, porque tem gente que mal pega a Bíblia e já começa a cochilar, eu canso, né? Você já viu? Você está com o celular na mão, você não tem sono. Você pega a Bíblia, vem o cochilo do inferno, não é verdade? Vem, você está vendo televisão, você não tem sono. Você está assistindo uma série lá, quem gosta de Netflix, eu não gosto de série. Mas tem gente que gosta e sai assistindo um atrás do outro. Mas falou em Bíblia, você não consegue ler um capítulo. Sabe por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem coisas que eu falo, não é culto de libertação. Tem coisas que eu falo que não é intercessão da igreja que vai dar jeito, não. É falta de vergonha na cara de muita gente. Me desculpe pela sinceridade, mas como a gente anda no meio da chapa quente, a gente tem que falar a verdade nua e crua como ela é. Então não são as pessoas que dão solução para a sua vida, é você mesmo. Porque quando você conhecer a palavra, quando as pessoas conhecerem a palavra que liberta, não vai dar trabalho para o pastor, não vai dar trabalho para o irmão da intercessão e nem vai precisar ficar indo para um curso de libertação. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então olha só, o primeiro nível. Aqui o profeta, ele fala que quando ele foi chamado, quando ele foi levado a entrar e mergulhar nas águas, né? E ali ele teve uma experiência espiritual com Deus. O primeiro nível de água, ele diz que eram águas que davam nos tornozelos. Onde é que é o tornozelo? Alguém sabe? Sim. Onde é o tornozelo? No início da Onde é o perna. tornozelo? Eu falo criança, onde é? Me mostra aí, onde é o tornozelo? No início Lá da embaixo. perna. Gente, olha que nível raso. Tem crente igualzinho essa primeira etapa do profeta. Está no nível raso. É aquele crente light. É aquele crente que se você falar uma coisinha um pouquinho mais forte com ele, ele sai de igreja, ele muda de igreja, ele fala do pastor. Oh, aleluia. Faz biquinho, faz beicinho. E eu falo o seguinte, se vier perseguição mesmo, logo, logo, eu creio que vai vir, esse crente nega Jesus fácil, porque ele não tem raiz, ele está no nível raso, tornozelo, pouquinho água, aqui embaixo. Olha o nível que ele está de intimidade com Deus. A gente está no primeiro nível quando a gente se entrega a Jesus. Só que tem barbada de igreja com 10, 15, 20 anos. Ah, não, mas eu não conheço muito, eu estou novo na fé. Ah, está novo na fé? Desculpa, mas não está novo não. Está faltando a vergonha mesmo. Você está entendendo? Porque com os primeiros discípulos, se a gente for ver, eles mal se entregavam a Jesus e Deus já está botando eles no meio de quê? De lobos, escorpiões, serpentes. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mal aceitou a Jesus, mal se entregou a Jesus. Jesus já bota lá no meio do fogo. Então você não tem desculpa. Ah, sou novo convertido, tem 1 ano. Tem a vergonha na cara, porque eu com 1 ano já tinha lido a Bíblia toda. Eu era adolescente, mas eu tinha uma sede pela palavra. A gente precisa resgatar isso, sede pela palavra de Deus. A gente tem que encontrar prazer e deleite na palavra de Deus. Então esse primeiro nível, quando as águas estão nos tornozelos, é um nível raso. E a palavra de Deus vai falar para a gente que nós devemos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Aleluia. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós começamos a conhecer a graça, mas a gente não pode ficar na graça. E muita gente fala assim, eu não preciso fazer mais nada porque Jesus já fez tudo de graça. Você está errado. A salvação é pela graça, mas a vida cristã tem um preço a ser pago. Tem ou não tem? Amém. E Jesus, ele disse para nós, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem um preço a ser pago. Jesus pagou pela tua salvação, mas pela tua santificação. É você quem tem que pagar o preço. Esse mergulho espiritual é você quem tem que pagar o preço. Porque aqui o profeta, ele foi obedecendo. E à medida que ele ia
E chega no segundo nível, onde ele fala que as águas já estavam nos joelhos. Começou nos artérios. Isso aqui é a nossa vida espiritual com Deus. O segundo passo está lá nos joelhos. Então você já teve um crescimento um pouquinho maior. E aí tem muita gente que fala assim, já conheço o suficiente. Mas a Bíblia diz o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Enquanto você tiver fôlego de vida, você tem que continuar crescendo e conhecendo ao Senhor. Mas agora, tem uma diferença entre saber quem é uma pessoa e conhecer quem é aquela pessoa. Alguns aqui podem saber meu nome, pode saber onde eu moro, pode saber de quem eu sou filha, mas não me conhece. Porque só se conhece alguém quando tem intimidade. Quando você sabe coisas da vida dela que ninguém mais sabe. Aí você pode dizer, eu conheço a Alessandra. Mas se você não tiver intimidade comigo, saber o que eu faço, meu dia a dia, minha vida, você não me conhece. Ela é minha conhecida, mas conhecer mesmo só se conviver. Então esse segundo nível aqui, a gente tem que crescer um pouquinho mais no conhecimento e não parar. O terceiro nível que ele vai aqui, ele diz que as águas já estão batendo nos lombos. As águas já estão batendo na altura da cintura. Que maravilha, né? Já passou 3 níveis. Primeiro estava nos tornozelos. Segundo, as águas já estavam no joelho. Agora já está na cintura. Você já viu quem que já foi à praia e entrou no mar? Quem tem medo da água? Eu tenho medo. Quando a água chega na cintura, eu já fico meio preocupado. Principalmente se estiver agitado o mar. Então a tendência nossa quando a gente está no mar, quando as águas já estão na cintura, a gente pensa 2 vezes, pensa ou não pensa? Se você vai continuar avançando para que a água cubra o teu corpo, ou se você vai recuar. Na vida espiritual chega um ponto em que as lutas são tão grandes que a gente pensa, será que eu continuo ou será que eu volto atrás? Porque a palavra de Deus fala pra gente que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você recebe de Deus, mais Deus vai te cobrar. Então, ou você mergulha para continuar crescendo, ou você mergulha até estar todo coberto pelas águas do Espírito, ou então você desiste. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Amém? Crente que retrocede é covarde. Jesus poderia ter retrocedido lá quando ele foi levado para ser criticado, condenado, zombado, cuspido, mas ele não foi covarde por amor a mim, por amor a você. O fogo está apertando, a luta está aumentando, as dificuldades estão cada dia piores. Não desista, continua a chegar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Porque quando as águas já estão na cintura, o diabo vai fazer de tudo para que você não transborde. Porque quando você transbordar, é a hora que você vai despejar sobre a vida de outros. Ser crente cheio do Espírito Santo de Deus não é para ficar dentro da igreja, porque às vezes nós ficamos como aqueles servos de Deus, Tiago, né? Tiago não erra o nome deles, Pedro e Tiago, né? Que estavam com Jesus ali no Monte da Transfiguração, e Jesus se transfigura ali diante deles, e aparece Moisés e Elias nas nuvens, e é um momento muito glorioso. Aí eles começam a olhar para aquilo e ficam igual a gente quando sente a presença de Deus aqui dentro. Não dá vontade muitas vezes de não sair de dentro da igreja? Tão bom que é a presença de Deus. E eles ficaram desse jeito, é tão bom estar aqui, Senhor, é maravilhoso. Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma cabana? Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, porque está muito bom ficar aqui. Só que não é para isso que Deus nos chamou, para ficar dentro da igreja. Deus nos chamou para estar aqui sendo revestidos, para ir lá para fora. E a gente não pode desistir, porque tem muita gente se inspirando em nós. A gente não pode desistir, porque talvez eu e você sejamos a única esperança que alguém tem de mudar de vida. Você já parou para pensar na sua importância? Talvez
manifestar a misericórdia dele através da tua vida. Então, por isso que você não pode desistir. As águas estão na cintura. E o profeta continua dizendo que daí em diante, ele só ia obedecendo a voz. Ele ia obedecendo a voz, né? E cada passo que ele passava, chegava um nível mais alto para que ele pudesse alcançar. E ele disse que depois já estava cobrindo o corpo todo. E ele falou que já não dava pé. Quando eu estou no mar, eu tenho medo de chegar em lugares onde eu não consigo sentir o meu pé no fundo da areia. Você também tem medo? Porque dá a impressão que a água vai vir e vai te levar. Então eu gosto, mas eu já fico com o pé meio atrás. Eu só fico na água no nível que os meus pés podem alcançar a areia, porque ali a gente se sente seguro. E ele falou aqui que quando chegou nesse nível, que o corpo estava todo coberto, só dava para atravessar esse rio a nado. Agora eu falo uma coisa para vocês, é a fase do esforço, onde você realmente tem que se esforçar muito para se manter na presença de Deus. E você não pode desistir de mergulhar. São os últimos dias que a igreja vai viver na face da terra. Você acha que vai ser fácil? Está sendo fácil para a igreja? Já está muito difícil, gente. Já está muito difícil. Então você não pode desistir. Você tem que continuar mergulhando. E mergulhando cada vez mais a ponto de estar totalmente mergulhado nas águas do Espírito. E todo o seu corpo sendo tomado por essas águas que vêm do trono de Deus. Cobrindo o corpo todo, só dava para passar nadando. É um nível mais profundo. Requer esforço e poucos conseguem passar deste nível. Porque quando exige mais, muita gente pula fora. Muita gente sai do barco. Muita gente sai de dentro da igreja quando a tribulação aumenta. E é exatamente quando requer mais esforço de nós. É aí que a gente tem que ser mais perseverante. Vai mais um pouquinho, não desiste. Porque às vezes você está perto da vitória, mas ali vem o cansaço. Porque quando você tem que nadar, vem o cansaço. Vem ou não vem? Vem. Mas a palavra de Deus fala pra gente que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quando a gente chega no nosso nível, que a gente acha que a gente não aguenta mais, pode ter certeza que Deus há de renovar as tuas forças, assim como a águia. Deus vai te levar para os lugares mais altos. Oh, Deus. E o interessante, a gente já está quase terminando aqui, é que ele fala sobre 3 ambientes onde as águas iam passando e fluindo. E nessa fase agora, depois que nós passamos pelos 4 níveis de profundidade espiritual, eu deixo a primeira pergunta para você. Em qual nível você está? Começando com as águas nos jarteiros? Você está com as águas no joelho? As águas já chegaram na sua cintura? Ou você já mergulhou de cabeça? A gente mergulha de cabeça, é maravilhoso. Porque aí a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. É aquela fase onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não fui até vocês com palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Os homens aí fora não estão esperando que a gente conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não. Eles estão querendo ver o poder de Deus se revelando através da nossa vida. Amém. Ele fala sobre 3 ambientes onde essas águas fluíam. Ele fala que as águas fluíam pelos rios. E por onde essas águas passavam, ia trazendo vida. Ia crescendo a vegetação, ia dando flores, ou seja, ia trazendo vida por todos os lugares. Será que você, como essa pessoa que é portadora do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que aquele nele rios de água viva fluirão no seu interior. Por onde você passa, você tem gerado vida, ou por onde você passa, você tem retido essa água só para você. E acontece um problema interessante, porque tem 2 tipos de rios, se a gente for pesquisar. Tem os rios que a geografia vai dizer que são rios perenes, são os rios que nunca secam,
Mas também tem aqueles rios que no período do ano eles secam e não tem água, mas depois, na próxima estação, volta a ter água de novo. O que significa isso para a nossa vida espiritual? Muitas vezes nós somos rios que secam em determinados períodos do ano. Períodos em que a gente está desanimado, que a gente está frustrado. Nós somos seres humanos, é normal passar por isso, mas a gente tem que continuar mergulhando para voltar a ser um rio perene, um rio onde a pessoa chegar, ela vai poder saciar a sua sede espiritual. Está precisando de uma palavra de conforto, vai encontrar em você. Está precisando de uma palavra de paz, vai encontrar em você. Está precisando de uma palavra de esperança, vai encontrar em você. Mas a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Infelizmente hoje o evangelho dos mega shows, o evangelho dos pregadores de fama tem levado muitas pessoas a estarem com o pé em cima do muro. E estar em cima do muro é a pior coisa que se possa fazer. Ou você mergulha e vive realmente o evangelho, ou então é melhor que você não esteja, porque a gente está no tempo da igreja de Laodiceia, biblicamente, onde é o tempo do crente morno. E Jesus fala para a igreja de Laodiceia: porque não és frio nem quente, és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É uma palavra forte, mas a gente tem que falar. E o Espírito Santo falou para mim: onde você for, fale das verdades que não estão sendo ditas por aí. Fale das verdades que não estão sendo pregadas, porque é fácil o evangelho onde te oferece tudo, como o pastor falou, mas um evangelho onde te pede alguma coisa, onde você dá, e como ele falou, eu concordo, a oferta não é só dinheiro, Deus quer o teu tudo. Deus não quer só 10%, não. Deus quer o teu tudo. Deus quer o teu coração, porque quem tem o coração de uma pessoa tem tudo dela. Por isso que Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, corpo, alma e espírito. Porque quando você está dando 10%, é só do teu corpo, do suor do teu corpo, do teu trabalho. Tá certo? Não é certo, pastor? Mas quando você dá o teu tudo, Deus quer o teu tudo. Ah, mas eu já faço isso na igreja, eu já tenho esse cargo. Não, isso não interessa. Deus quer tudo. Aleluia. Tudo que é teu, Deus quer para Ele. Porque quem coloca o Senhor em primeiro lugar, honrarei os que me honram. Eita, glória. Honrarei os que me honram. Quando a gente dá o nosso tudo para Ele, quando a gente vai de cabeça nas águas profundas, quando a gente serve a Ele da forma que Ele quer, a gente experimenta o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o socorro de Deus. Aleluia. Porque nós estamos dando tudo, e para quem dá tudo, Deus se doa também sempre. Então não é dinheiro, não é isso que a gente está falando. A gente quer que você mergulhe com a sua vida toda, corpo, alma e espírito. E que você seja esse rio perene, que está sempre fluindo. Sempre fluindo. Não um rio que seca, estou passando por problema, vou parar de fluir. Aí já não louva, não glorifica, não adora. E eu quero dizer para você uma coisa: é nos momentos de seca que você mais tem que adorar a Deus. É no momento de tribulação que sai o louvor mais profundo de dentro da sua alma. Jó, ele dá esse exemplo para nós. Quando ele perdeu filhos, perdeu casa, perdeu tudo, o que eu faço agora? Jó lançou-se sobre terra e adorou. Aí chega a enviada do cão que estava lá do lado dele. E muitas vezes os que mais são usados pelo diabo são os que estão ao nosso lado. Aí fala assim, como fala uma louca, você fala ela assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Para que você está na igreja? O que você está fazendo na igreja? É nesses momentos que a nossa fé é provada. E é nessas horas que nós demonstramos que nós realmente estamos mergulhados nas águas profundas do Espírito de Deus. Eu já estou encerrando, né? Tem outro tipo de ambiente onde essas águas passam.
pelo brejo, não passam, aliás, pelo brejo e pelo pântano. Eu vou encerrar aqui, já estou encerrando. Por que pelo brejo e pelo pântano as águas não podiam fluir? Porque brejo e pântano só tem água parada. E onde tem água parada, só serve para produzir o que não presta. Todo tipo de inseto, de bicho, de réptil, de lagarto. Então você não pode ficar parado, para que o diabo não faça gerar dentro de você coisas que não prestam e coisas que desagradam a Deus. Você tem que estar mergulhando e deixando as águas do Espírito constantemente fluindo através da sua vida. Eu termino aqui fazendo 3 perguntas. Em que tipo de solo as águas estão fluindo na sua vida? Você tem sido um pântano, um brejo ou um rio? Em qual nível de profundidade está a sua vida com Deus? E o que precisamos para fazer fluir essas águas dentro de nós? Ouvir a voz de Deus como profeta, obedecer, ter humildade. Eu não estou entendendo, mas faz o que Deus está mandando. Seja humilde. E nós precisamos, por último, voltar ao primeiro amor. Como Jesus falou para a igreja de Apocalipse: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quando a gente abandona o primeiro amor, a gente deixa tudo quanto é coisa que não presta fluir de dentro de nós, menos as águas do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu agradeço por essa oportunidade que os irmãos estão nos concedendo. Amém.